Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos novamente a fim de realizarmos mais um estudo espírita e rogamos, não é, gente, que Deus possa nos abençoar e encher nosso dia de muita tranquilidade. Hoje nós vamos estudar um tema que é muito rico dentro da doutrina e que os espíritos superiores se esmeram em nos trazer muitas orientações nesse sentido, devido à relevância e à importância do que aqui nós vamos estudar. O nosso tema diz assim: educa a criança hoje. Sem perda de tempo, meus amigos, porque toda criança é um espírito que chega de volta ao mundo material, muito desejoso de melhora, cheio de esperanças de fazer hoje melhor do que fez ontem. E todos esses espíritos que voltam reclamam uma nova direção, um apoio para essa jornada que inicia. E a quem compete essa tarefa, gente? A todos aqueles que vieram na frente: pai, mãe, irmãos mais velhos, tios, avós. Todos nós temos então essa nobre missão de orientando aquele espírito que volta novamente ao nosso seio familiar. Para iniciar então o nosso estudo, eu trago aqui uma colocação do espírito Emmanuel, que vai realmente dar um norte daquilo que desejamos. Emmanuel diz assim: se o homem não descer repleto de amor para auxiliar a criança no chão do mundo, debalde esperará pela humanidade melhor. Gente, nós já sabemos que a primeira escola do espírito é o lar. E aí Emmanuel diz isso: não adianta esperar que a humanidade seja melhor, que a humanidade esteja pensando no bem comum, que nós vivamos uma verdadeira fraternidade se não cuidarmos de nossas crianças. Porque tudo começa na base, nós sabemos. Então Emmanuel vai nos dando um caminho de como a gente pode realizar essa tarefa importantíssima que Deus deposita em nossas mãos de cuidar diretamente de nossas crianças. Emmanuel nos dá uma advertência apenas não. Ele nos dá um caminho a seguir quando diz assim: estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. Livra-os hoje da ignorância e da penúria, da preguiça e da crueldade, para que amanhã saibam livrar-se do crime e do sofrimento. É isso. Nós vamos estendendo nossas mãos de amor a educar, a reeducar esse espírito que volta, livrando, não é, dessas mazelas que o mundo muitas vezes oferece. E mais adiante é esse espírito já crescido que vai tomar suas decisões baseado em quê, gente? Nos valores que veio construindo dentro do ambiente familiar nessa nova existência. Continua Emmanuel: não ouvides que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre, portanto, teu coração à influência do Cristo, o divino escultor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus. Gente, essa é uma das advertências mais importantes que Emmanuel poderia trazer dentro dessa temática da reeducação do espírito que retorna. Então Emmanuel diz assim: que nós que chegamos à frente possamos abrir nosso coração à influência do Cristo, para que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera, na edificação
do reino de Deus dentro de si e no mundo. Então é preciso que aqueles que vieram na frente estejam alinhados sim com as orientações do Cristo. Então o que quer dizer isso, gente? O que diz o Espírito Emmanuel? Que todos nós, pais, mães, irmãos, tios, avós, precisamos ter o que ofertar. Grande parte, gente, da humanidade, que no momento que recebe seus filhos, como essa tarefa importantíssima, nem sempre estão preparados espiritualmente para essa tarefa de dar uma nova direção a esses espíritos que chegam, ainda em forma pequenina, para desenvolver-se aqui no mundo material. Então Emmanuel diz isso, é preciso que os mais velhos, aqueles que chegaram primeiro, possam alinhar-se também, possam evangelizar-se para ter o que oferecer a seus filhos, a seus netos, aos seus sobrinhos, a todos aqueles que chegam esperançosos de dias melhores. Eu busquei aqui também um pequeno texto de uma espírita, Rita Foelker. Esse texto eu nas minhas pesquisas localizei e trago aqui para fortalecer o nosso estudo. Ele diz assim: a vida na Terra é um projeto educacional, onde a lei divina dá ao espírito a oportunidade do renascimento junto a seres que têm condições de ajudá-lo a realizar seu aprimoramento. Recebe ele, para isso, um organismo físico apropriado às experiências que necessita atravessar e um grupo familiar inserido no meio material e social com características que o estimularão a exercitar as capacidades e os sentimentos que veio treinar. É isso. O espírito, herdeiro de si mesmo, ele vem no meio apropriado, como diz Chico Xavier. Em matéria de grupo familiar, ninguém erra de endereço. Nós chegamos no grupo familiar adequado e o que se espera é o que diz Rita aqui. Com pessoas que tenham condições de ajudá-lo a realizar seu aprimoramento. Então, é aquela mesma advertência de Emmanuel. É preciso que os educadores que cercam nossas crianças do hoje estejam em condições de auxiliá-lo em seu aprimoramento. Então, se você projeta ter um filho, se você sabe que o filho chegará para você, ou um neto, ou todos aqueles espíritos que estão retornando, é preciso que você se aparelhe não apenas materialmente, gente. Que talvez seja uma tarefa mais simples organizar tudo materialmente. O mais importante é que o lar que o recebe tenha uma estrutura psíquica harmônica, feliz e, sobretudo, uma preparação espiritual para receber novamente esse espírito e dar-lhe uma nova direção aqui no mundo material. E aí Kardec, homem de ciência, também muito engajado no processo educativo, ele que era um discípulo de Pestalozzi, Kardec na questão 582 faz a seguinte questão para os espíritos da verdade. Pode-se considerar como missão a paternidade/maternidade? É uma missão? Indaga Kardec. Os espíritos respondem assim, gente. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Formar o caráter do seu filho, eis a grande tarefa. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda
e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Gente, quantos pais, mães responsáveis chegam na nossa instituição espírita, no atendimento fraterno, chorosos, muito tristes com aqueles filhos que já cresceram de forma torta, complicada, cheio de dificuldades. Os pais muitas vezes dizem assim: o que eu fiz para merecer isso? E às vezes, com muito carinho, com muito jeito, a gente diz: não será o que deixou de fazer? Porque está dito aqui, gente, a maternidade, a paternidade é uma missão que compete aos espíritos que vieram primeiro. É organizar nessa nova existência um caminho seguro para os espíritos que reencarnam. E aí, vejam uma colocação de Santo Agostinho: tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Então, Santo Agostinho classifica como a missão mais importante dos responsáveis é aproximar essa alma de Deus. É isso, gente. E como é que a gente aproxima um espírito reencarnante de Deus? Não só com palavras, mas principalmente com os nossos exemplos. Por isso, lá no início do estudo, Emmanuel dizia: é preciso que nós, responsáveis, estejamos também, e principalmente nós, alinhados às orientações do Cristo, que devam pautar a nossa conduta, a nossa caminhada aqui na jornada terrena, para que nós tenhamos realmente as condições psíquicas e morais necessárias para encaminhar as nossas crianças, espíritos desejosos de fazerem melhor hoje do que ontem. E aí eu trago, finalizando esse estudo, uma mensagem curtinha, mas muito profunda e importante, do Espírito Bezerra de Menezes. Ele diz assim: ampara teu filho, ainda hoje. Olha o nosso tema: educa a criança hoje, sem perda de tempo. Aí diz o Espírito Bezerra de Menezes: ampara teu filho ainda hoje, conduzindo-o nas veredas do bem, a fim de que não lhe chores a perda amanhã nas constantes arremetidas do mal. Então essa é a advertência do Espírito Bezerra de Menezes. E para finalizar, eu trago aqui do Espírito Meimei uma mensagem belíssima, gente, que diz assim: súplica da criança. Vai nos servir de reflexão de ordem muito prática essa súplica. Diz assim: Senhor, é a súplica da criança. Senhor, disseram os homens que me queriam tanto, mas ao atingir-lhe a casa, não dialogaram comigo, segundo as minhas necessidades. Quase todos me ofereceram um berço enfeitado, mas poucos me deram o coração. Afirmam que devo procurar a felicidade, entretanto, não sei como fazer isso. Se os vejo a quase todos sofrendo e rebelando-se por não aceitarem as disciplinas da vida. Escuto-lhes as lições de paz, contudo, acompanho-lhes as rixas em vista de estarem sempre exigindo o maior quinhão de recursos da terra. Recomendam-me buscar a alegria, mas muitas vezes observo que está misturado de lágrimas o leite que me estendem. Erguem palácios para mim, no entanto, entre as paredes dessas mansões coloridas e belas, renovam a cada dia reclamações e queixas que não sei compreender nem registrar. Explicam que preciso praticar o perdão e, ao mesmo tempo,
muitos me mostram como exercitar a vingança. Senhor, que será de mim neste grande mundo que construístes entre as estrelas, sempre adornado de flores e aquecido de sol, se os homens me abandonarem? O que será de mim? Faze que eles reconheçam que dependo deles como o fruto depende da árvore. E tanto quanto seja possível, dize-lhe, Senhor, que terei comigo apenas o que me derem e que posso ser, enquanto estiver aqui, unicamente o que eles são. Gente, o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Assim, nós vamos concluindo o nosso estudo de hoje, que diz: educa a criança hoje. Essa tarefa, meus irmãos, é inadiável, pela relevância, pela importância que tem na construção de uma humanidade mais sadia, mais harmônica e, sobretudo, gente, mais feliz. É uma construção que fazemos agora para colhermos os frutos doces mais tarde. Espero que tenham gostado de mais esse estudo. Se gostaram, por favor, deixe aqui o seu like, divulguem bastante, gente. Peço às pessoas que se inscrevam aqui no nosso canal para que eles tenham também acesso a tantas luzes, não é, que os Espíritos nos trazem, e desejo a todos uma semana muito feliz, cheia de paz e de luz nos corações.